Estamos chegando para mais um Cante Sempre a Alegria, aqui neste espaço onde a tristeza não tem lugar. Vamos falar de amor, de esperança, de otimismo, tudo com muita alegria, sempre com o Dr. Antônio Rodrigues e sua marca registrada. Esta mensagem é para você. Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Bora pensar, gente amiga. Na nossa conversa de hoje, quero responder a pergunta de um pai que fala que tem um filho de 9 anos e que nesse instante o menino está muito respondão. E ele está meio preocupado porque não sabe o que fazer. Segundo ele, a vontade é de plantar a mão no cara e falar que quem manda em casa é ele. Como digo sempre a vocês, vamos com calma, vamos usar o bom senso e vamos usar sempre aquilo que eu digo. Você tem pelo menos 30 anos mais que esse camarada aí. Então, você sabe muitas coisas e saberá como lidar com a situação, com os teus argumentos, com o diálogo, de uma maneira bem tranquila. Por volta de 8, 9 anos assim, a criança quer mostrar independência, ela quer mostrar que ela tem capacidade de resolver as coisas, que ela é capaz de tomar decisões. Só que o grupo que ela vive, o grupo social que ela vive é a família, não tem muito, né? Ou a escola, a família, não vai muito além disso. Então, é com você pai, com você mãe, que ela vai tentar colocar então as suas manguinhas de fora. E o que fazer diante dessa situação? Vocês sempre me ouvem falar aqui e o ditado diz que um exemplo vale mais que 1000 palavras. E eu sempre digo a você que o filho está sempre copiando tudo aquilo que você faz. Então, ele desde o nascimento ele está observando como você reage diante de algumas situações. O exemplo é tudo nesta hora. Não usar palavras pesadas, não usar gestos que possam indicar uma possível agressão, violência. Tudo isso é importante, porque a criança está observando e é assim que ela também irá reagir diante das coisas que acontecem na vida dela. Ou outro ponto que você deve observar, digo sempre a você que procure ouvir o seu filho. Falo do diálogo, e o diálogo supõe que você fale e escute. Então o seu filho precisa ser ouvido. E muitas vezes quando a criança não é ouvida, ela começa então a extrapolar, a ter essa necessidade de falar, e aí ela vai levantar um pouco a voz. Mesmo você adulto, em alguns momentos ou em algumas situações em que você tem uma chefia, por exemplo, você queria até falar um pouquinho mais alto, mas você não pode. A criança, ela age da mesma forma. Ela precisa ser ouvida, ser escutada, para que ela também aprenda a lidar melhor com as coisas. Sempre ressalto a você que o limite é você quem estabelece para tudo. E a falta de limite sempre é ruim, porque quando o não se torna assim, tudo fica mais difícil. Você precisa estar atento a isso. O não precisa ser não. Ele precisa saber de forma clara o que fazer diante daquela situação. Compreenda que seu filho está tentando encontrar um espaço, ocupar um lugar.
E para isso, em alguns momentos, ele vai usar os recursos que ele tem. E a fala, o pobre vocabulário que ele tem muitas vezes, acaba sendo o causador de discórdia, de brigas entre pais e filhos, que muitas vezes esquecem-se de estabelecer limites, de ter um comportamento exemplar, e isso tudo colabora para que a criança então haja de uma maneira não agradável. Você não precisa punir o teu filho porque ele te respondeu. Não deve abrir mão também, deixar o cara fazer o que ele quer, não é por aí. Mas tem que ter equilíbrio nessa fala, tem que ser uma coisa moderada para que ele entenda que é devagarzinho que vai se alcançando os lugares que você quer na vida. Não seja você aquela pessoa que irá responder. Se seu filho, por exemplo, usa de algum tipo de ironia para falar alguma coisa com você, não vá você cair na tentação de falar com ele da mesma forma. Lembre-se, você tem 30 anos a mais que o camarada. Então você tem condições de responder e de resolver essa situação de uma maneira mais madura. Ele tem poucos elementos para te afrontar. Você pode e deve fazê-lo compreender aquela situação. Você sempre deve ajudar o seu filho a refletir sobre aquilo que ele está falando, a forma como ele está agindo, para que ele pense antes de agir. Esse é teu papel. Por isso que eu disse há pouco, punir um ato negativo, e às vezes as pessoas punem com muita ferocidade, não há necessidade. É preciso compreender, é preciso ser enérgico, é preciso apontar o erro e fazê-lo perceber que aquela não é a melhor atitude. Então eu espero que tenha conseguido responder a você, pai, que pediu para que nós falássemos um pouquinho de como lidar com o filho respondão. Espero que a resposta tenha te ajudado. Pense em tudo que a gente falou e coloque em prática. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui neste momento. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando todas as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo, Senhor, na eternidade. Que assim seja. Tudo que é bom dura? Pois é, estamos indo embora. Até amanhã com o nosso Cante Sempre Alegria. Afinal, bota um sorriso no rosto, porque basta um sorriso para a vida melhorar. Que beleza!